carta aberta, falada e improvisada aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Senhores ministros, quem vos fala é um cidadão que já viveu quase 7 décadas, sempre movido por alguns princípios que vieram do berço, como, por exemplo, na infância, tomar bênção ao soldado e ao padre. Minha mãe queria dizer com aquilo que a gente tinha que ter muito respeito pela fé e pela lei. Senhores, está muito difícil continuar seguindo os preceitos da minha mãe, defender a justiça, defender os magistrados, sobretudo as cortes maiores. Tem algumas decisões de Brasília que não combinam com o raciocínio nosso de leigo. O que mais me incomoda, e não é de hoje, é a questão da Lava Jato. Não podíamos jogar na lata de lixo tudo que foi investigado. Uma dinheirama que foi devolvida, inclusive, por um ministro da Fazenda do Lula na época. Não podíamos jogar isso na lata de lixo. Ah, mas o senhor não é jurista, o senhor não sabe que foi investigado no fórum errado, que o promotor exagerou, que o juiz... Tá bom, que anulasse tudo de Curitiba, mas que se reabrisse em Brasília carregando as provas. Aquilo tudo, 50 milhões na casa de um ex-deputado, aquilo tudo não foi real, dinheiro na cueca, dinheiro para todo lado. Mala com o primo. Não podia ter ficado daquele jeito, ficou dito pelo não dito. Os bandidos estão por aí, saltitantes e desfilando pelo poder. Agora, outra coisa que está chateando a muito brasileiro, inclusive a mim, é a apuração da chamada trama golpista. Todos nós concordamos que, em investigando e provando, tem que se punir. Mas como? Um mesmo ministro pode ser, em alguns casos, a vítima, o reclamante, o investigador, o delegado, o promotor, o juiz e o carcereiro? Outra coisa, como um cidadão, ele é idiota sim, ele errou, ele tem que ser punido, mas dá para um cidadão 17 anos de cadeia porque ele sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes? Num país em que o Sérgio Cabral, com o poder de governador do Rio de Janeiro, foi condenado a 400 anos de cadeia por roubo continuado, demorado, que está na praia, ainda gravando dicas de como a gente deve viver bem. Eu estou me dirigindo aos senhores, peço desculpas, licença, e ousadia não me falta, porque o Datafolha escancarou, com uma pesquisa que a gente considera séria, o que nós todos já sabíamos. 60% dos brasileiros têm mais vergonha do que orgulho dos senhores. 6 em cada 10 querem mudanças. E não tenho dúvida, senhores ministros, que essas mudanças virão sim, dependendo da composição do próximo Senado, dependendo daqueles que forem eleitos no ano que vem, a população brasileira vai exigir e eles vão mudar. A minha sugestão é que os senhores antecipem, ajudem. São só 11 ministros, é fácil de decidir. Falei, gente, vamos mudar? Vamos mudar alguns hábitos? Vamos evitar alguns excessos? Hein? Vamos, por exemplo, parar de participar em eventos no Brasil e no exterior pagos por empresários que têm interesse em julgamentos que os senhores estão fazendo. Vamos, por exemplo, acabar com essa história de um assunto tão grave como a trama golpista, uma turma de 5 minutos decidir. Leva para o pleno, os 11. Vamos fazer um pacto de não ficar dando entrevistas sobre tudo, todo dia, toda hora. Vamos falar no processo, em vez de ficar dando entrevista. Aparecer menos. São dicas de um cidadão que trabalha com comunicação, que não foi convidado a ser assessor de imprensa dos senhores, mas quer dizer, vamos se dar o respeito para que os brasileiros os respeitem, como convém a um país que quer crescer na sua democracia. Eu tenho vergonha de morar num país em que 60% das pessoas têm vergonha da sua Corte Maior da Justiça. Acho que a gente devia começar mudando o nome da corte para Corte Constitucional. Tá bom. Supremo por quê? Supremo só Deus. Um abraço.